Não foi durante uma briga, não houve gritos, nem acusações voando pelo ar. Em vez disso, foi tudo quieto, quieto demais, o tipo de silêncio que faz você perceber que algo está prestes a mudar, e não do jeito que você queria. Estávamos na cozinha do nosso apartamento em São Paulo, ela parada na pia, enxaguando um prato, a voz calma, deliberada: "Você não é mais do que um coparem para mim, não o meu verdadeiro par." Eu desejo que eu pudesse dizer que não ouvi ela, que as palavras não registraram de primeira, mas eu ouvi tudo claro. Não tinha espaço para interpretação errada, nenhum sinal de arrependimento ou hesitação no tom dela. Não foi um surto emocional, foi uma declaração, uma decisão que ela provavelmente tinha tomado muito antes de dizer em voz alta. Por um segundo, eu só fiquei ali parado, olhando para as costas da cabeça dela enquanto ela continuava lavando o prato, como se tivesse acabado de me contar sobre o tempo. Não tinha raiva na voz dela, nem tristeza, só desapego. Eu engoli em seco, mas a garganta estava seca. "Então é assim que você me vê?" A minha própria voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Ela não se virou. "Acho que a gente sabe que isso não é um casamento de verdade há um tempão." Lá estava de novo, aquele tom calmo, factual, como se ela estivesse falando de um acordo mútuo. Mas isso não era mútuo, isso não era algo que eu tinha aceitado, muito menos reconhecido. Eu dei um passo para mais perto, as mãos apoiadas na borda da bancada. "E quando você decidiu isso?" Dessa vez, ela finalmente se virou para me encarar, secando as mãos com um pano de prato, a expressão indecifrável: "Não tá na cara?" A gente é bom como pais, mas é só isso. A gente não se conecta como deveria, não se desafia nem se inspira um ao outro. Acho que a gente merece mais do que só esse arranjo. As palavras dela carregavam uma finalidade que se instalou no meu estômago como um peso. O pior de tudo, ela realmente acreditava no que estava dizendo. Ela tinha se convencido de que isso era só uma conclusão lógica, de que tudo que a gente tinha construído ao longo dos anos se resumia a nada mais que uma parceria funcional de criação dos filhos. Eu soltei um suspiro lento, apertando a bancada. "Então é isso? É assim que você me vê, só o pai dos seus filhos e nada mais?" Ela deu de ombros. "Eu não quero te machucar, mas também não quero fingir mais." Fingir. A realização me acertou mais forte do que eu esperava. Todos os momentos que a gente tinha compartilhado, as conversas de madrugada, as férias, as manhãs tranquilas tomando café juntos, em tudo isso tinha sido uma encenação para ela? Ela estava só fingindo, esperando o momento certo para me dizer que eu não era mais que uma obrigação na vida dela? Eu queria discutir, fazer ela ver o quanto estava errada, mas algo me segurou. Talvez fosse o jeito que ela estava ali, completamente segura de si, ou o jeito que ela falava como se isso fosse só uma conversa casual sobre algo banal. Não tinha remorso, nem culpa, nenhum sinal de que essa decisão tinha custado algo para ela. O ar no quarto parecia denso, pressionando em cima de mim, mas eu me recusei a deixar ela ver o quão fundo a faca tinha entrado. "Bom saber", eu disse por fim, a voz firme. "Pelo menos agora a gente tá sendo honesto." Algo piscou no rosto dela, surpresa talvez, como se ela esperasse resistência, um pedido desesperado para mudar de ideia. Mas isso não ia acontecer. Eu me virei e saí da cozinha, a mente já mudando de marcha. Se era assim que ela me via, então eu ia garantir que ela sentisse o mesmo. Eu saí da cozinha sem olhar para trás, mas a mente não estava quieta. As palavras dela ficavam se repetindo na minha cabeça como um disco riscado, se recusando a sumir profundo: "Você não é mais do que um coparem para mim." Isso não era algo que ela tinha acabado de perceber no momento, não. Isso estava guardado dentro dela há um tempão, talvez meses, talvez anos. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que isso não era uma epifania repentina para ela, era só a primeira vez que ela decidia dizer em voz alta. E isso me fez pensar: há quanto tempo eu estava cego para isso? Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei deitado na cama, olhando pro teto, rebobinando cada interação que a gente teve nos últimos anos, procurando os sinais que deviam ter me avisado. E eles estavam lá, claros como o dia. Eu me lembrei de como ela costumava ser, o jeito que ela se iluminava quando eu entrava num quarto,
o jeito que ela me mandava mensagens aleatórias durante o dia, coisinhas, piadas internas, coisas que a faziam rir, músicas que ela ouvia e que a lembravam de mim. Em algum momento, isso parou. Eu nem conseguia lembrar a última vez que ela tinha tomado a iniciativa. Quando foi que eu virei alguém que ela só falava quando precisava? O jeito que ela me tocava tinha mudado também, era sutil, mas agora eu via. Antes, tinha calor, uma mão no meu braço ao passar, um joelho encostado no meu debaixo da mesa de jantar, beijos que não eram só rotina. Ultimamente, nada. Os abraços dela pareciam mais hábito do que afeto, o jeito que ela me beijava, quando se dava ao trabalho, era só memória muscular. E quando foi a última vez que ela me olhou com algum tipo de admiração, algum tipo de desejo? Eu pensei nas conversas que a gente teve, ou nas que a gente não teve. Ela costumava me perguntar sobre o meu dia, de verdade perguntar, não só no automático educado que as pessoas fazem, mas de um jeito que me fazia sentir que ela realmente se importava. Em algum momento, isso parou também. Ela ainda perguntava, mas era diferente agora, forçado, vazio. E quando eu tentava compartilhar coisas com ela, coisas que me empolgavam, ela a sentia distraída, esperando eu terminar em vez de se envolver de verdade. Aí tinha os momentos em que eu pegava ela sorrindo de verdade, sorrisos genuínos, sem esforço. Ultimamente, esses sorrisos não eram para mim. Eram para os amigos dela, para as pessoas que ela encontrava no trabalho, para qualquer um menos pro homem que ela um dia prometeu amar. Eu tinha notado tudo isso antes, sim, mas ignorei. Eu me convenci de que ela estava só estressada, cansada, ocupada com a vida. Eu inventei desculpas pro porquê a mulher que eu casei parecia tão distante, porque a alternativa em aceitar que ela simplesmente não sentia mais o mesmo por mim e era dolorida demais para encarar. Mas agora eu não podia mais ignorar. Tudo se encaixou no lugar. Ela não tinha caído fora do amor da noite pro dia, ela só tinha parado de me ver como alguém que importava além dos nossos filhos. Eu era uma necessidade, uma parte funcional da vida dela, não um parceiro. E a verdade era que ela estava me mostrando isso há um tempão, eu só não queria ver. Se ela me via como nada mais que um coparem, então era exatamente isso que eu ia ser, nada mais, nada menos. Sem brigas, sem pedidos emocionais, sem tentativas de consertar algo que claramente já estava quebrado. Eu não ia desperdiçar energia provando meu valor para alguém que já tinha decidido que eu era insignificante. Naquela manhã, eu levantei antes dela. Fiz o café da manhã para os meninos, arrumei as lancheiras deles e os preparei pro dia sem dizer muita coisa. Ela desceu as escadas ainda de roupão e me deu uma olhada rápida antes de se servir de uma xícara de café. Normalmente, eu pelo menos tentaria puxar conversa, perguntar se ela dormiu bem, comentar sobre o dia que estava por vir. Dessa vez, eu nem me dei o trabalho. Nem a reconheci. E ela notou. Foi sutil no começo, ela me olhou algumas vezes, como se esperasse algo. Talvez ela achasse que eu estava chateado, que eu estava remoendo em silêncio. Mas não, eu estava acabado. Deixei os meninos na escola e segui o dia como de costume, mas tudo o que eu fazia era com uma mentalidade nova. Eu não era mais o marido dela, não do jeito que ela queria que eu fosse. Eu era o coparem dela. Só isso. Naquela noite, quando ela chegou do trabalho, eu já estava ajudando os meninos com a lição de casa. Ela entrou, jogou a bolsa na cadeira e suspirou, como se esperasse que eu perguntasse sobre o dia dela. Não perguntei. Em vez disso, eu me levantei, disse para os meninos que eu estava no escritório se precisassem e saí da sala. Ela hesitou por um segundo, como se esperasse que eu dissesse algo, mas eu não disse. E foi o começo disso. Nada de iniciar conversas a menos que fosse sobre os meninos. Nada de mensagens durante o dia para checar. Nada de papinho furado. Nada de favores. Por anos, eu tinha dado tudo para ela, atenção, esforço, carinho, enquanto ela se afastava devagar. Agora ela ia saber como era estar do outro lado. Hora do jantar, estritamente sobre os meninos. Eu ouvia eles, me envolvia, ria com eles, mas não com ela.
Se ela falasse diretamente comigo, eu respondia educadamente, mas nada mais. Fins de semana, eu fazia meus próprios planos. Se ela quisesse fazer algo em família, tudo bem, mas eu não ia ser o que sugeria. Eu não ia mais correr atrás da atenção dela. No começo, ela não reagiu muito. Talvez achasse que eu estava só me ajustando à nova dinâmica, ou que ainda estava processando o que ela disse. Mas aí ela começou a notar a diferença. Era no jeito que eu não olhava mais para ela como antes, no jeito que eu não me esforçava para facilitar a vida dela como sempre fiz, no jeito que eu não pedia a opinião dela nem buscava a presença dela. Ela esperava indiferença do lado dela. Ela tinha passado tanto tempo se desligando emocionalmente do nosso casamento que achava que controlava tudo. Agora era ela que estava sentindo. No começo, ela fingiu que não ligava. Talvez até achasse que tinha ganhado. Afinal, era isso que ela dizia querer, uma relação de coparem limpa, sem amarras, puramente funcional. Então eu dei exatamente isso para ela. Nada de papinho, nenhum interesse na vida dela fora das coisas que envolviam diretamente os meninos. Eu não checava como tinha sido o dia dela, não perguntava se ela precisava de algo quando eu saía para fazer compras, não notava quando ela cortava o cabelo e, com certeza, não elogiava quando ela se esforçava para ficar bonita. Eu parei de estar disponível. A primeira vez que ela realmente notou foi num sábado. A gente costumava passar os fins de semana juntos em família, mesmo que fosse só fazendo coisas simples, compras no supermercado, levando os meninos pro Parque Ibirapuera, assistindo um filme em casa. Mas dessa vez, eu fiz outros planos. Levei os meninos para sair cedo de manhã sem avisar ela. Quando ela desceu, a gente já tinha saído. Ela me mandou mensagem perguntando onde a gente estava. Esperei quase uma hora para responder, com um curto saindo com os meninos, volto mais tarde. Sem explicação, sem pedido de desculpas, sem convite para ela se juntar. Quando a gente chegou em casa tarde, ela estava sentada no sofá, rolando o celular, mas não estava nem olhando de verdade. No momento que a gente entrou, os olhos dela foram direto para mim, onde vocês foram? A voz dela era casual, mas a pergunta em si me disse tudo o que eu precisava saber. Sair, eu disse, largando as chaves do carro. Os meninos quiseram fazer algo, então fomos. Os lábios dela se apertaram e ela sentiu devagar, teria sido legal saber. Eu dei de ombros, não achei que importava. Foi a primeira rachadura. A segunda veio durante o jantar uns dias depois. Os meninos estavam falando do dia deles, rindo, contando todos os detalhes sobre os amigos da escola. Eu estava totalmente envolvido, fazendo perguntas, brincando com eles. Ela estava sentada bem ali, mas eu não a reconheci. Ela tentou se meter em um momento, fazendo um comentário sobre algo que um deles disse, mas eu não respondi. Não de um jeito grosso, só do jeito que ela me tratava há meses, talvez anos, como se as palavras dela não tivessem peso. Pela primeira vez em um tempão, ela pareceu desconfortável. Depois disso, ela começou a me testar. Ela trazia coisas do trabalho só para ver se eu mordia a isca. Não mordi. Ela tentou mencionar algo engraçado que tinha acontecido com ela no dia, eu assenti, mas não pedi detalhes. Aí uma noite ela chegou em casa parecendo irritada. Eu estava na sala lendo e ela ficou ali parada por uns segundos, como se esperasse que eu anotasse. Você tá agindo estranho, ela disse por fim. Eu levantei o olhar, estranho como? Ela hesitou, como se não tivesse planejado o que dizer, não sei, só diferente. Eu fechei o livro, eu achei que era isso que você queria. Ela piscou, o quê? O que você disse, que a gente é só coparens, eu lembrei ela, o tom neutro. Então é o que eu tô fazendo, parentando. Tudo o resto é irrelevante, né? Ela me encarou e, pela primeira vez desde que isso começou, ela pareceu incerta. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas parou. E isso foi toda a confirmação que eu precisava. Ela não esperava isso. Esperava que eu implorasse pelo afeto dela, que me agarrasse, que continuasse tentando. E esperava controle.
Em vez disso, eu dei exatamente o que ela pediu, e agora era ela que não sabia lidar. Depois daquela noite, algo mudou. Ela começou a prestar mais atenção, me observando, escutando mais, tentando ler nas entrelinhas do meu silêncio. No começo, ela não sabia como reagir, era óbvio nas coisinhas, o jeito que ela hesitava antes de falar, o jeito que olhava para mim como se quisesse dizer algo mais se segurava. Ela estava esperando que eu rachasse, que quebrasse a rotina que eu tinha imposto, mas eu não quebrei. Em vez disso, continuei como estava, focado nos meninos, distante dela, ausente do jeito que ela tinha sido ausente por tanto tempo. E isso estava deixando ela louca. Ela começou a tentar, mas não de um jeito óbvio. Foi pequeno no começo, e uma noite, ela perguntou se eu queria que ela pegasse algo no mercado. Eu disse que já tinha resolvido. Outra noite, ela fez um comentário sobre uma série que a gente costumava assistir juntos, como se testasse se eu ia morder e começar uma conversa. Não mordi. Aí ela ficou mais direta, e uma noite, depois que os meninos foram dormir, eu estava na cozinha arrumando e ela entrou, se encostou na bancada, me olhando, e você realmente não liga, né? Eu coloquei o último prato na prateleira e me virei para ela, pra quê? Ela soltou um suspiro frustrado, para qualquer coisa disso, para nós. Eu a estudei por um momento, depois dei de ombros, não tem nós. O queixo dela apertou, então é isso. Você tá bem com as coisas assim? Eu sequei as mãos no pano e encarei ela, não, mas eu aceitei. Você deixou claro como me vê. Eu tô só fazendo o mesmo. Ela desviou o olhar por um segundo, depois voltou para mim, e não era isso que eu quis dizer quando falei aquilo. Eu quase ri, e não era. Ela apertou os lábios, como se quisesse discutir, mas não podia. Ela sabia. Sabia que tinha sido ela matar o que quer que a gente tivesse. Tinha se convencido por tanto tempo de que eu estava só ali, só existindo, só fazendo um papel na vida dela que não importava de verdade. E agora que eu tinha parado de tentar, agora que eu tinha me afastado emocionalmente, ela estava percebendo o que isso realmente significava. Ela esperava que eu corresse atrás dela, lutasse por um lugar na vida dela que ela já tinha me riscado. Mas quando eu não fiz, era ela que estava sentindo a distância. E a verdade era que eu não tinha mais nada para dar. Ela me sugara por tanto tempo, pegando tudo que eu tinha sem nem perceber, e agora que eu finalmente parei de me derramar num relacionamento que nem era mais real, era ela que se sentia vazia. Eu peguei o celular e passei por ela sem mais uma palavra. Pela primeira vez, era ela que ficava parada sozinha. Ela queria conversar, isso estava claro. O problema era que eu não tinha mais nada para dizer. Os sinais estavam ali há semanas, o jeito que ela me olhava diferente, o jeito que hesitava antes de falar, como se estivesse repensando tudo. Ela não estava acostumada com essa versão de mim, o cara que não corria atrás dela, o cara que não precisava mais da aprovação dela. Mas eu estava acabado de esperar ela entender as coisas. Uma noite, depois que os meninos dormiram, eu me sentei do outro lado da mesa da cozinha, de frente para ela. Não precisei de uma encenação dramática, nem discursos emocionais, só clareza, e a gente precisa conversar, eu disse. Ela levantou o olhar do celular, surpresa, talvez até esperançosa, eu quero o divórcio. Eu esperava uma reação, talvez raiva, talvez resistência imediata, mas o que eu ganhei foi algo totalmente diferente e silêncio. Ela só ficou ali sentada, me encarando. Eu quase via as engrenagens girando na cabeça dela, tentando processar o que eu tinha dito. Ela tinha passado tanto tempo sendo a que controlava, a que decidia o que a gente era, o que não era, e agora esse controle tinha ido embora. Quando ela finalmente falou, a voz estava mais baixa do que eu esperava, você tá falando sério? Eu assenti, completamente. Ela engoliu em seco, olhando pro lado por um momento, por que agora? Isso quase me fez rir, por que agora? Depois de tudo, porque eu finalmente vi. Você se desligou desse casamento há um tempão, e eu devia ter te seguido pela porta quando você fez isso. Os dedos dela apertaram a borda da mesa, e eu nunca quis isso.
Eu me encostei na cadeira, não quis. Ela balançou a cabeça, frustração entrando na voz. Eu só queria que a gente fosse honesto sobre o que a gente era. Eu nunca disse que queria acabar. Eu esperei forte, balançando a cabeça. Você não precisou dizer. Você mostrou todo dia. O jeito que me tratava, o jeito que me olhava como se eu fosse só uma obrigação, como se eu fosse um personagem de fundo na sua vida. O queixo dela travou. Ela queria discutir, dizer que não era verdade, mas não podia, porque a gente sabia que era. Eu não precisava convencê-la. Não estava ali para fazer ela ver meu valor. Já tinha desperdiçado tempo demais provando meu valor para alguém que já tinha decidido sobre mim. Ela finalmente sussurrou, e os meninos? Isso era a única coisa que importava e a gente dá um jeito. Coparentamos, do jeito que você queria. Ela pareceu que queria dizer mais, mas pela primeira vez, era ela que não tinha palavras. Eu me levantei, vou começar a procurar um lugar amanhã. E foi isso. Sem briga, sem despedida dramática e chorosa, só o fim. Enquanto eu me afastava da mesa, percebi algo, e eu não estava indo embora porque estava quebrado. Estava indo embora porque finalmente estava inteiro de novo. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda a gente demais. Eu separei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Pode clicar neles à vontade. Te espero na próxima história. Até breve.